Glória a Deus. Glória a Deus com a paz do Senhor Jesus. Alguns acreditam que o Senhor Jesus é simplesmente um homem que chega aqui da terra. Homem simples como um profeta. Ou não conhecer a Escritura e o poder de Deus. O Senhor Jesus é o Deus dos profetas. A Bíblia diz que em João capítulo 5, versículo 20, que no que é verdadeiro, nisso estamos, em Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Evangelho do Senhor Jesus, as palavras que saem da boca do Senhor Jesus, é para a salvação das almas. Porque ninguém tem palavra de vida eterna. Ninguém falou as palavras celestiais. As palavras que desceu do céu, a não ser Jesus. Então o que salva o homem é as palavras que desceram do céu. A doutrina celestial. A doutrina do Deusismo. Pregada por Cristo Jesus o Senhor. O ser humano deve salvar. O ser humano que deve salvar é somente as palavras que desceram do céu. E essas palavras estão pregadas, foi anunciada nos 4 evangelhos. Fala o evangelho do Senhor Jesus. E de Atos do Apocalipse, os apóstolos cheios do Espírito Santo, o Senhor falando a eles, ele falando ao povo. A salvação não é pela lei. Toda a escritura é proveitosa e abre para ensinar e digna de toda aceitação. Mas ninguém se salva de Gênesis a Malaquias, e sim de Mateus a Apocalipse. Porque é aí que foi começado, aí foi que começou a ser pregado o Evangelho da salvação, o Evangelho da vida eterna. Então é necessário que o ser humano, o homem, ele tenha ouvido ao Senhor Jesus. Porque o ser humano está acostumado a ouvir um, ouvir outro, ouvir as pessoas da terra, líderes da terra, de religiões, mas não querem ouvir Jesus. Alguns preferem acreditar nos homens, mas não conseguem acreditar em Jesus. É algo muito sério. Já pensou
pessoas não conseguiram não acreditar no Senhor e acreditar nos pecadores, como então serão salvos? Se dão ouvido a pecadores, mas não dão ouvido a Jesus. Evangelho não é simplesmente palavras persuasivas, mas é poder de Deus. O dono destas palavras está vivo. E toda vez que é lido as Escrituras, é a boca do Senhor falando com nós. As pessoas poderiam pegar um livro feito por alguém que já morreu e citar, não vai dar em nada, não resolve nada, não tem efeito algum, porque estão mortos. Mas as palavras do Senhor Jesus, ela está viva, o Evangelho é vivo. A Bíblia diz em Hebreus 4:12, que a palavra do Senhor é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada em dois gumes, capaz de penetrar a alma e o espírito, a junta e a medula, e discernir as intenções do coração. Alguns olham para a Escritura, o Evangelho de Jesus, e vê simplesmente como palavras, como uma história que aconteceu. Mas não, o Evangelho não é isso. Nós estamos falando de palavras celestes, palavras que desceu do céu, palavras de vida eterna, que o Senhor pregou aqui na terra. Se existe o ser humano, ele é inclinado a acreditar nas mentiras. O profeta Ezequiel escreveu que o povo gosta de escutar mentira. O povo pode ser enganado. A verdade, poucos são da verdade. Poucos são da verdade. A verdade do Senhor Jesus. Porque se você procurar uma pessoa, né, que vive pelo Evangelho de Jesus e anda pelas Escrituras, obedecendo a palavra de Deus, em relação reta, é difícil achar pessoas assim. São poucos os que andam na verdade. São poucos os que andam com Cristo. São poucos os que acreditam que Ele é a ressurreição e a vida. Que aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê nele nunca morrerá. São poucos que acreditam que o Senhor Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é. As pessoas preferem acreditar no que os homens dizem do Senhor Jesus, mas não conseguem acreditar no que a Bíblia diz do Senhor Jesus. Assim, desfazendo as Escrituras do Senhor Jesus. O que as pessoas não sabem é que o próprio Senhor disse, em João 7:38, Ele disse assim: examinai as Escrituras. João 7:38, Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas fluirão do vosso interior. Então o Senhor Jesus disse que é para nós crer nele, como diz a palavra, como diz as Escrituras, não segundo os homens dizem.
dele. Porque as religiões do mundo, eles falam que agem em Jesus. Para ludibriar a fé das pessoas. Não cada um fala o que acha. Mas o Senhor é aquilo que a Escritura diz que o Senhor é. O Senhor Jesus disse assim: que passarão os céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Sexta-feira, o profeta Jeremias, o Senhor falou com ele: Jeremias, o que tu vê? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeiro. Ele disse: viste bem, eu venho sobre a minha palavra para cumpri-la. O Senhor Deus falou para Jeremias: eu venho sobre a minha palavra para cumpri-la. Tudo que está escrito é para aviso nosso. Deus enviou a sua palavra para cumprir. Senhor, o Senhor não abandonará nenhuma escritura, nenhuma palavra. A palavra dele vai se cumprir. Infelizmente, poucos vão provar do bem que a palavra fala que vai fazer, que é a salvação da alma, a libertação, a cura de alma, o câncer que muita gente tem e não quer ser curado. Falo espiritualmente falando. Então poucos dão ouvido ao Senhor. Felizmente a maioria vai provar o mal que a Escritura diz. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, a Bíblia fala sobre duas portas. A porta larga e a porta estreita, que é Cristo. A Bíblia diz que a porta é larga, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E apertada é a porta, e estreito é o caminho que conduz à vida eterna. E poucos são os que entram por ela. Então a maioria vai provar do mal, vai provar do lago de fogo e enxofre, do fogo eterno, onde é fogo e enxofre, onde cheio de dentes, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca se apagará. Muitos vão provar desse lugar terrível, vão passar toda a eternidade queimando no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque não querem dar ouvidos ao que o Senhor diz. Porque a salvação da alma é enquanto o ser humano ele está aqui neste mundo. Enquanto a sua alma está nesse corpo mortal, é que nós podemos nos garantir salvos ou partir daqui salvos. A Bíblia diz aqui no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 14: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual
é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai toda a plenitude nele habitasse. Texto que me chama a atenção, versículo 18 de Colossenses 1. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Você está escutando o que a Escritura diz? Ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja de Jesus. Como diz Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo da igreja. A igreja de Jesus Cristo, ela não é denominada por ser uma instituição fundada por homens, mas a igreja de Jesus Cristo não é deste mundo. A igreja do Senhor Jesus, ela é eterna. Ela é uma igreja lavada e remida pelo seu próprio sangue. Aqui a Bíblia diz que Jesus é a cabeça da igreja. No catolicismo romano é Maria que é a cabeça da igreja. Então não é de Deus a igreja. Porque Jesus, ele é a cabeça da igreja. Ele é o autor e consumador da fé. Ele é o autor da vida, o autor da salvação. Ele é o autor de todas as coisas que existem no mundo espiritual, no mundo físico. Ele é o autor de tudo, diz a Bíblia. O que você tem adorado? A um Deus morto, que não fala, que não anda, um aleijado, um surdo, cego, que precisa de alguém para carregar ele nas costas pela cidade? Sirvam ao Deus vivo, sirvam ao Deus invisível, ao Deus que o próprio Senhor Jesus disse, em João 4,24, que Deus é Espírito. Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em Espírito e em verdade. Contato 75 991 59 43 23. Responsável Viviane. Boa tarde no seu primeiro dia na escola. Ou melhor dizendo, acreditasse nas Escrituras, não teria tanta gente no engano, na mentira, sendo doutrinado por demônios e doutrina de demônios. Você sabe o que significa doutrina de demônios? Ensinamento de demônios que existe nas religiões da terra.
Se as pessoas lessem a Bíblia, iam conhecer a verdade, e a verdade ia libertar elas. Mas faz pouco caso da verdade, faz pouco caso de conhecer o Senhor. Felizmente o mundo faz pouco caso dos ensinamentos do Senhor Jesus, do sacrifício que Ele fez, de ser crucificado como foi, mas esfolado em vidro, cuspindo no rosto dele, dando socos no rosto dele. Judiaram tanto do Senhor Jesus. Cravaram os cravos nas suas mãos, nos seus pés. Mas ainda assim, não dão ouvidos, não querem nem saber do que o Senhor passou. Alguns chegam o dia denominado pela religião pagã, denuncia a Semana Santa, botam um filmezinho na televisão, até choram, mas depois que baixa a alegria, esquece tudo de novo. Se as pessoas conhecessem o Senhor Jesus, a palavra de Deus, meu Deus, o Espírito do Senhor se apossaria dessa pessoa, e dentro dela teria o Espírito Santo, o Consolador amado, o Espírito da verdade, o Espírito da paz. Se as pessoas conhecessem o Senhor, infelizmente, eu falo isso tanto todas as minhas pregações na vida. É que as pessoas dizem assim, cada um tem a sua fé. O Brasil é um país que diz que cada um tem sua liberdade de expressão, acredita no que quiser. É assim que é o Brasil. Todo mundo escolhe o seu Deus, todo mundo escolhe o seu Senhor. E diz, não, eu acredito nisso e vou morrer acreditando. Aí vem passando de antepassados, geração para geração, a maldição. E aí quando vem a verdade para libertar da maldição, as pessoas não querem ouvir a verdade, para Jesus libertar elas. Prefere ficar do que os seus antepassados, os seus bisavós, bisavós, sua geração trouxe. Aí vem ensinamentos, e as pessoas preferem, não, na religião que eu nasci, nessa eu vou morrer. Meu amigo, eu não vim aqui pregar religião, eu vim aqui falar do Senhor Jesus. Jesus é a única verdade, é o único que tem a palavra da verdade. O Senhor Jesus, Ele disse para Pilatos:
O Senhor Jesus disse para Pilatos: eu vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Foi o que o Senhor falou. A verdade é muito diferente do que muitas pessoas pensam do que é a verdade. A verdade é uma pessoa, não é uma ideologia, um pensamento de alguém. A verdade é somente as palavras que saíram da boca de Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a única verdade. Eu te convido, meu amigo, dependendo da sua religião que você segue, a você examinar as Escrituras. O Senhor Jesus mandou ler a Bíblia. Em João 5,39, Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais dela a vida eterna, e elas são as que de mim testificam. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais dela a vida eterna, e elas são as que de mim testificam. Muitas pessoas, elas estão no engano, na mentira. Alguns sabem que é mentira, outros estão inocentes. Alguns sabem que é mentira, mas querem continuar na mentira. Outros, por acreditar em palavras de líderes religiosos do mundo, acreditam cegamente no que o líder dele diz. Eles não querem examinar a palavra de Deus para saber se é assim mesmo que o Senhor falou, para saber se é verdade o que aquela pessoa está falando. A Bíblia diz que os bereanos, quando o apóstolo Paulo estava pregando, ele ficava olhando na palavra, nas Escrituras, para saber que o que Paulo estava falando era verdade. Mas as pessoas não, elas preferem acreditar cegamente no seu líder. Acreditando cegamente. E ainda que a gente goste da palavra, alguns não vão acreditar. Até o diabo usou a Bíblia para querer fazer o Senhor Jesus ressuscitar. Usou o Salmo 91. Não vai saber onde é a casa de fundo por aí. E Jesus venceu ele na palavra também. Tem pessoas que distorcem a verdade, não sabendo que o Evangelho ele é simples. A simplicidade do Evangelho, meu amigo, se você crê nele como ele é, ele salvará sua alma da condenação. O apóstolo Paulo disse assim: eu temo que como a serpente enganou Eva, também vos engane e vos aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. A simplicidade do Evangelho de Jesus. O Senhor Jesus procurou pregar um Evangelho tão simples que ele usou parábolas. Para fazer todos entenderem o que ele estava falando.
Mas eu vim trazer um alerta a você da parte do Senhor. O Senhor Jesus, Ele está voltando. Se vocês lessem a Bíblia, vocês vão mesmo saber que está perto. As escrituras estão se cumprindo. As profecias estão quase todas cumpridas. Não falta muita coisa para o Senhor voltar. Para alguns, o Senhor Jesus, Ele voltou hoje para algumas pessoas. Para outros, quem sabe vai voltar agora à noite, ou agora à tarde, ou agora há pouco. Porque as pessoas pensam que a volta do Senhor Jesus vai ser somente quando Ele vier sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Mas para alguns, o Senhor já voltou hoje. Vai voltar hoje mais tarde. Você está preparado para encontrar com o Senhor? A Bíblia diz: nós somos como uma neblina. Logo aparece e depois desvanece. Logo está aqui e depois não está mais. Alguns, o corpo tomou hoje e levou as paixões de terra da carne verde. E a alma entrou na eternidade. A eternidade, meu amigo, começa quando a sua alma descobre o seu corpo. Ou aí ela começa. A eternidade começa quando esse corpo mortal deixa de respirar. Quando ele toma. E aí é identificado que a pessoa vem a óbito. E aí que começa a realidade que muitos não querem acreditar. Alguns, o melhor dizendo, a maioria, não acredita no inferno, não acredita no lago de fogo e enxofre, não acredita no lugar onde a Bíblia diz que é choro e ranger de dente, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apagará. A maioria não acredita nisso, chamando o Senhor Jesus de mentiroso, porque quem pregou essas palavras foi Jesus. É difícil, meu irmão. Olha a libertação. Nós trabalhamos com libertação. E pessoas manifestando com legiões de demônios terríveis. Pessoas atormentadas, oprimidas por espíritos imundos. Manifestando. E as pessoas não querem acreditar. Infelizmente, essa é a realidade do inferno, dos demônios, que muitos pensam que é simplesmente um teatro. Muitos vão sentir na alma, quando a alma descolar do corpo. E tudo isso eu tenho visto no dia a dia. Então essa realidade, a maioria não quer acreditar. Eu vou ler a palavra do Senhor, do Evangelho de Mateus,
você percebe ser de origem espiritual. Venha participar desta sexta-feira com o Bando do Descarrego, às 7 horas da noite, no Templo Maior da Universal, Avenida Governador Lomanto Júnior, 379, em frente à Praça do Jardim. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, fala sobre João Batista. E João Batista falando do Senhor Jesus. Mateus capítulo 13, versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Com o Espírito Santo e fogo. Olha, irmão. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Mateus capítulo 3, versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A Bíblia diz aqui que o Senhor Jesus, ele tem uma pá para limpar a eira. Você sabe o que significa eira? Eira quer dizer lugar de podridão, carniça, coisas podres, fezes. É o que significa eira. Para limpar a sua eira, limpar a sua carniça. É porque o ser humano, a maioria, se encontra podre, fedendo como carniça as narinas de Deus. E a Bíblia diz aqui que o Senhor Jesus, ele tem a pá na sua mão para limpar a sua eira, para limpar o ser humano. Ele tem a pá para arrancar, para tirar toda a imundícia, toda a carniça que o ser humano se encontra. Pode analisar, você tem que analisar com o inferno também. Quero ver se tem a mesma disposição que tem para analisar aqui, quero ver se tem disposição para analisar no inferno. E eu
diz que o Senhor tem a pá nas suas mãos para dar ele e dar carniça, a podridão do ser humano. Mas a maioria não quer. A maioria quer ficar no pecado. A maioria quer ficar servindo aos demônios na sua vida maldita, agradando Satanás. E a maioria não quer ser limpado pelo Senhor. A maioria não quer. Não quer o que o Senhor quer fazer na vida delas. Desde que o Senhor tenha a pá para limpar a sua égua. Ele vai colher do Senhor o seu trigo, e a palha vai queimar no fogo que nunca se apagará. Os joios. Poucos não querem o que o Senhor Jesus quer fazer na vida deles, ou delas. Jesus quer libertar. Jesus quer libertar o homem da prisão. A Bíblia diz que o Senhor, Ele veio para libertar os cativos, os oprimidos do diabo. Ele veio pôr em liberdade as pessoas que estão sendo judiadas pelos demônios. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele se manifestou para desfazer com toda a obra do diabo. Mas a maioria não querem. Alguns têm Exu como seu Deus. É marcha para Exu, é marcha para Satanás. As pessoas declarando quem é o seu Deus, quem é o seu Senhor. Então a maioria não querem. Não quer ser liberta pelo libertador, Jesus, a verdade. O que você precisa, meu irmão, é aceitar o testemunho de Jesus Cristo. Se você aceitar esse testemunho, da testemunha fiel e verdadeira que Apocalipse diz que o Senhor Jesus é, que é a falsa testemunha de Jeová. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Quem deu testemunho da verdade foi Cristo, não foi Charles Ruth, tem demônio, filho do diabo. Quem deu testemunho da verdade foi Jesus. Só Ele tem a verdade. Porque você precisa aceitar o testemunho dele, de Jesus, e dos apóstolos, e dos profetas, não de homens comuns, não de homens que falaram o que quiseram fora da palavra de Deus. Você percebe o sangue de Jesus, você percebe a água da vida, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é água. Portanto que o Senhor Jesus disse: todo aquele que tem sede, venha a mim e beba de graça da fonte da água da vida. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado a vocês. O ser humano precisa é de Jesus, é da palavra dele, é ouvir a voz dele, é se lavar no sangue dele. Somente o sangue de Jesus lava a alma, o espírito, o corpo do ser humano e torna mais ele, torna ele mais alto que a Deus. Somente o sangue dele. O
no sangue do Senhor Jesus. Mas não querem. Eu quero. E poucos querem. A maioria prefere ficar tomando banho de sal grosso, banho de folha, banho de descarrego, banho disso, banho daquilo outro. Prefere ficar fazendo sacrifício de tolo.
Como eu já disse a vocês, o que a maioria ignora é a prisão espiritual. Meu amigo, o mundo espiritual é tão real como eu falo com você. Não pense que você está andando, você está sorrindo, que você tem tudo bem melhor, está brincando, não te falta nada, você está alegre, você tem tudo que o dinheiro pode para comprar. Você está pariando, enchendo a cara de cachaça, prostituindo, pegando a mulher dos outros, traindo a sua. Não pense que está tudo bem, não. Porque no mundo espiritual você já está condenado. Se sua alma descola do corpo, você assim, você vai parar no inferno, diz a Bíblia. Está na palavra de Deus. O mundo espiritual é ignorado por muitas pessoas. Muitos são acorrentados, a alma acorrentada, o espírito, o corpo. No mundo espiritual a pessoa está todo preso, com corrente de fogo. O demônio está aprisionando essas pessoas, judiando dela, fazendo o que quer com a vida dela neste mundo. As pessoas pensam que a pessoa está presa, é só fazer algo de errado, e os policiais da vida terra prender ele. Ele para o presídio. O apóstolo Paulo, ele era embaixador da Deus. O homem que viveu mais preso na Bíblia. Prenderam ele muitas vezes, por ele pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Diante dos olhos dos homens, Paulo estava preso. Se qualquer um olhasse para ele, aquele homem está preso. Mas ele estava livre, porque Jesus libertou ele. A prisão que deve ser dada mais crédito, ao que o ser humano deve dar mais atenção, é a prisão espiritual. E as pessoas, a maioria não dão crédito, não estão preocupados em se libertar. Paz, meu Deus. Não estou nem um pouco preocupado. Me diz uma coisa, meu amigo. Como é que você quer ouvir da boca do Senhor Jesus? Vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino dos céus. Se você rejeitou Ele a vida inteira, morreu desprezando a Ele, depois você vai querer entrar no reino de Deus? Você vai querer se salvar depois de ter morrido, sem se arrepender dos seus pecados, de abandonar a sua religião diabólica, satânica? É necessário que o ser humano abandone tudo enquanto ele estiver nessa terra, para servir a Deus antes de ele morrer, para ele se salvar.
Ele não é antes da morte. Se ele se arrepender, se salva também. Mas Deus sabe se vai dar tempo você pedir ou não. Se arrepender ou não. Então a prisão é espiritual. É ignorada por isso. Mas quer chegar diante de Jesus e Jesus dizer: entre, o reino do céu é de vocês. Não vai ser assim, meu. Vai ser como a palavra do Senhor diz que é. Pense que o Senhor Jesus vai dizer para todos uma mesma coisa? Não. Em Mateus capítulo 25, versículo 33, a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai apartar um dos outros. Como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. A Bíblia diz que o Senhor vai falar para as ovelhas: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino dos céus. E para os bodes que tiver à sua esquerda, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu vou ler Mateus 25, 33. Versículo 40 fala esse último texto que eu li. E respondendo o rei, lhe dirá: versículo 41 de Mateus 25: então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Até Cristo falando. É o próprio Senhor Jesus dizendo. Vai ter separação, meu amigo. Não pense que todo mundo vai escutar a mesma coisa, não. Senão o Senhor Jesus seria injusto. Senão teria diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. 1 João capítulo 3, versículo 10, a Bíblia diz que nisto estão manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. É todo mundo que é filho de Deus? A Bíblia diz que não, meu amigo. Filho de Deus, a Bíblia diz que é somente quem obedece o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra da vida eterna. Aí essa pessoa passa a ser nascida de Deus, passa a ter um novo nascimento, como está escrito em João Evangelho capítulo 3, que Jesus diz para Nicodemos que ele teria que nascer de novo, da água e do Espírito. Então se rendam a Ele, sirvam a Ele, para que você permaneça nesse mundo com a sua salvação garantida, com a sua estrela garantida nas suas mãos, somente obedecendo o Evangelho de Jesus. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Você mostra vivendo em um deserto. Você pode até dizer que é assim. Procurou, não achou ninguém por perto que possa
se ajudar a sair daí. Toda vitória tem seu preço. Olha a vida mesmo assim. Todo fim tem um começo. E toda prova tem